Bom, vamos lá então, pessoal. A partir de agora, nós vamos começar a tratar das provas no processo penal, né? Então, vejam só, eu sempre gosto de dizer isso, que o processo é uma sequência lógica, existe uma lógica no processo, e se nós conseguimos captar e compreender essa lógica, as coisas elas vão se facilitando, ficam muito mais fácil para nós. Quando nós começamos a estudar processo penal, né, a gente começa lá com os princípios, a interpretação, né, da lei penal, são conhecimentos a priorísticos necessários para nós desenvolvermos todos os nossos estudos e tudo que nós falaremos aqui e falamos até agora dentro do processo penal. Posteriormente, a gente vai lá para o inquérito policial, né? Nós vimos que o inquérito policial é um instrumento que tem por finalidade aí elucidar a materialidade e a autoria de um delito. Então, nós vimos a forma que esse inquérito policial ele é conduzido, né? Todos os requisitos do inquérito policial. E uma vez, então, elucidada a materialidade e a autoria desse delito, nós vimos que esse inquérito policial ele é remetido lá para o judiciário, né? Em se tratando de ação penal pública, isso vai para o Ministério Público, e o Ministério Público lá tem algumas possibilidades que nós tratamos também a respeito dessas possibilidades aí. Ele pode oferecer denúncia, né? Ele pode requerer que o inquérito retorne para a delegacia de polícia, a fim de que se realizem algumas diligências, ou ainda ele pode promover o arquivamento do inquérito policial, existindo hoje também a possibilidade de realização de um acordo chamado de acordo de não persecução penal. Ótimo. Pensando que o Ministério Público ou a vítima aí vai ingressar com a ação, então nós vimos que existe uma situação, um instrumento que chama ação penal, né? Então é o meio pelo qual as partes aí elas buscariam e buscam, né, a tutela jurisdicional. Esse instrumento chama ação penal. Nós vimos também todos os requisitos da ação penal, como é que funciona a ação penal privada, ação penal pública, condicionada e incondicionada, né? Bom, essa ação penal ela é dirigida a alguém, ela é dirigida a algum órgão. E nós vimos também algumas regras para quem essa ação penal ela será dirigida, para quem essa ação penal ela será encaminhada. Neste ponto específico, então, nós tratamos lá da competência e da jurisdição, né? Como é que se fixa, então, essa competência, como é que eu identifico a competência e como é que eu identifico a jurisdição, quem vai julgar aquele determinado fato. Então, percebam, né? Tudo que nós vimos até agora é uma série de atos que eles estão intimamente ligados, né? Então, o processo penal é algo extremamente lógico, é um caminho a ser percorrido, e um caminho, em certo sentido, aqui, então, linear. E depois de nós vermos todas essas questões que eu fiz essa brevíssima retrospectiva com vocês aqui, nós vamos passar então a ver as provas do processo penal. Ou seja, como é que eu vou comprovar, como é que eu vou demonstrar que existiu um determinado fato típico e aquela pessoa ela é culpada por aquele fato, né? Então, para que o Estado possa impor uma sentença condenatória e executar essa sentença, deve ficar provado, deve restar, então, isso comprovado para que exista essa possibilidade. É justamente isso, então, que nós passaremos a estudar a partir de agora, tá? Essa primeira fase aqui, essa primeira etapa do nosso estudo, nós vamos estudar, ou pelo menos iniciaremos o estudo, da teoria geral das provas. Então, nesse primeiro momento, nós não falaremos das provas específicas, tá? Vamos falar por passar por elas, algumas coisas, mas não adentraremos nas provas específicas, não falaremos especificamente delas, os requisitos dessas provas. Nós vamos começar aqui, então, tratando da teoria geral das provas. E é extremamente importante nós termos uma teoria geral das provas,
para que posteriormente nós consigamos adentrar e compreender muito bem as provas específicas que existem no processo penal. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber, gente, ou compreender aqui, é o conceito de provas, tá? O conceito de provas. E quando nós olhamos, então, para as provas, eu gosto do conceito do professor Auri Lopes Júnior, ele vai dizer assim, que as provas, elas são meios pelos quais se fará a reconstrução de um fato passado. Então, provas são os meios pelos quais se fará a reconstrução dos fatos passados, a partir da qual se produzirá convencimento externado numa sentença. Vejam só, gente, que simplicidade o conceito de prova aqui, né? Então, são meios. Que meios são esses? Existem vários meios que o Código de Processo Penal traz para nós. Mas esses meios vão nos ajudar a reconstruir um fato que ficou no passado, tá? Quando nós falamos de crime, nós sempre estamos falando de passado. Nós sempre estamos falando de um fato que aconteceu. E esses meios, então, utilizados para reconstruir esses fatos passados, eles produzirão um efeito aqui, que é justamente o convencimento do juiz. E esse convencimento vai ficar externado, ele vai ficar materializado em outro instrumento, chamado de sentença, tá? Então, vejam só, pessoal, quando nós falamos do processo penal, alguns autores vão falar que o processo penal ou os processos penais são máquinas de retrospectiva. Isso é uma grande verdade. O processo penal é uma grande máquina de retrospectiva. Se nós pensarmos a estrutura aqui do processo penal, como é que acontece? Nós temos, então, um juiz, e esse juiz, no presente, hoje, né, julgando um fato ocorrido num passado distante, né? Então a gente poderia dizer que foi ou aqui nós poderíamos dar um nome de anteontem, né? Com base em provas colhidas num passado próximo, ontem, projetando efeitos para o futuro, né? Uma pena, então, um amanhã. Olha só que interessante, né? Então, quando nós falamos de provas aqui, nós sempre estamos falando do passado. No entanto, são coisas lá do passado que nos ajudarão a reproduzir as situações necessárias no hoje para que o juiz aplique uma pena lá no amanhã. Então, essa questão temporal aqui no processo penal, quando nós pensamos em provas, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, quando eu olho para esse conceito aqui de provas, tá? E repito para vocês, são os meios pelos quais eu reconstituo aqui fatos. Então, nós vamos reconstituir fatos passados e a partir do qual ele se produzirá aqui um convencimento do juiz que vai ser externado na sentença. Qual que é a função da prova, gente? Qual que é a função da prova? A função da prova, ela tem aqui a sua ideia, a sua função de convencimento psíquico do juiz. A prova tem por finalidade o convencimento psíquico do juiz. Olha só o que eu estou dizendo, então, para vocês. Que o processo penal, nós podemos dizer que ele é um jogo aqui e que as provas são os meios pelos quais as partes tentam capturar o psíquico do juiz, tá? Em outras palavras, alguns autores vão dizer para nós, e eu gosto dessa ideia, que prova é fé, tá? Prova é fé, né? Prova, então ela tem essa relação aí com fé. E, na verdade, se nós olharmos para o direito, se nós olharmos para o poder judiciário, existe um monte de simbolismos que identifica-se com um ritual religioso, né? Basta nós vermos a arquitetura, não dessas tribunais de justiça, esses fóruns mais modernos,
Mas quando nós pegamos aqueles tribunais de justiça, aqueles fóruns mais antigos, né, a construção, a arquitetura desses prédios, elas se identificam muito com a arquitetura das igrejas, né, dos templos religiosos antigos também, né? Se você olhar o ritual, né, existem os juízes usando capa preta, que muito se assemelha com a dos ministros religiosos, né, o crucifixo atrás aí do juiz, e até hoje também não se abandonou dentro do processo penal a ideia de que crime ele coincide com a ideia de pecado. Então, nós podemos verificar aqui a semelhança ou a aproximação que existe do processo penal com as questões religiosas. Por isso que nós podemos dizer dessa forma que a prova, ela é fé, tá? A prova é fé. Por que é fé? Olha só, o juiz presenciou aqueles fatos? Não, o juiz não presenciou aqueles fatos. No entanto, conta-se histórias daqueles fatos para o juiz, e o juiz ele vai ser persuadido, então, o juiz ele vai compreender uma situação que ele não viu, e a respeito daqueles fatos, ele vai dar uma sentença, tá? Ele vai sentenciar condenando ou absolvendo um determinado réu. Com base nisso, gente, nós passamos para um outro conceito, para uma outra ideia aqui que muito se discute no processo penal a respeito da verdade. Dependendo do autor que vocês pegarem para estudar processo penal, e dependendo muito do ano do livro que vocês pegarem para estudar processo penal, muitos autores vão começar a falar em verdade real. Eles vão falar que no direito penal e que no processo penal existe uma busca pela verdade real. Eu gostaria de desmistificar nesse momento com vocês essa ideia de verdade real. Então, por favor, não falem dentro do processo penal em verdade real, tá? Não existe verdade real. O que nós podemos falar, o que existe é uma verdade processual, uma verdade processual. A ideia de verdade real nos remete aos tempos da Inquisição, em que se buscava essa verdade real e muitas pessoas, às vezes, confessavam aquilo que não havia feito, tá? Aí, essa sim tem uma ideia de verdade real. Bom, então a verdade real aqui estranho, as pessoas confessando até o que não fizeram. Aonde existe realidade nisso aqui? Não existe nem realidade, nem existe verdade. Então, o que se busca no processo penal, o que nós podemos falar no processo penal, é de uma verdade processual formal. Então, que existe uma verdade processual formal, nada além disso. Até porque o real não existe, né? O real não existe. Assim, o real, na verdade, não é que ele não existe, ele existe, mas o real é agora. Então, um segundo depois não existe mais real. Um segundo depois existe história. E se as provas servem para reconstituir um fato que ficou no passado, portanto, um fato histórico, não dá para nós falarmos em verdade real, porque o real não existe. Existe uma reconstrução. Existe uma reconstrução da história, mas essa reconstrução da história por meio das provas nunca será o real. Pode ser que isso coincida com a verdade. Se isso coincidir com a verdade, bem. Agora, se isso não coincidir com a verdade, não existe qualquer tipo de necessidade. Carnelucci, um autor italiano, ele dizia que a verdade está no todo. E o todo é demais para nós, o todo é demais para a nossa mente pequena, né? Então, gente, esqueçam, por favor, se vocês já ouviram falar a respeito disso, ou se já leram, da verdade real. Então, afaste esse mito da verdade real e comece a pensar na verdade processual formal, tá? Então, a verdade
para fins do processo penal é aquilo que está nos autos de processo penal, provado por meio né, ou chamada aí das provas, que foram colhidas de acordo com um rito processual específico. É isso que nós temos de verdade, então, é essa verdade que existe no processo penal, tá? É essa verdade que existe no processo penal. Volto a dizer, nós não estamos considerando, eu não estou desconsiderando que possa existir uma verdade, mas o processo penal, ele não vai atrás disso e o processo penal, ele não vai fazer isso, porque o processo penal, ele está preocupado com a verdade processual, é aquilo que pode se provar de acordo com as regras, tá? De acordo com as regras. Portanto, quando nós pensamos em verdade dentro do processo penal, a verdade ela é sempre contingencial, ou seja, ela é passageira, né? Ela é passageira. É por isso que nós temos, por exemplo, um instrumento chamado de revisão criminal. Então, o sujeito é condenado hoje. Nós podemos dizer, bom, provou-se a verdade, né? A verdade real. Amanhã surgem provas novas e desconstrói tudo aquilo. Existe um instrumento, uma ação, então, dentro do processo penal, né? Nós não vamos estudar isso agora, por óbvio, chamada de revisão criminal. Tá? Então, isso possibilita a desconstituição de uma sentença passada. Vejam só, gente, aquilo que se dizia que era verdade, do dia para a noite deixou de ser verdade, tá? Então, não falem em verdade real, não pensem em verdade real quando nós falamos de processo penal. Pensem e fale em verdade processual formal. É isso que importa dentro do processo penal. Ótimo. Existe também uma ideia dentro do processo penal chamado de standard probatório. Vejam só, standard probatório, né? Em outras palavras, nós podemos dizer o quanto de prova é necessário para proferir uma condenação. O quanto de prova é necessário para proferir uma sentença condenatória que vá impor uma pena a uma determinada pessoa. Existem 4 níveis, eu não vou tratar desses 4 níveis com vocês. Eu vou tratar apenas de um aqui que é necessário dentro do processo penal para se produzir uma sentença condenatória. Então, nessa ideia de standard probatório aqui, nós temos a necessidade para produzir uma sentença condenatória, uma prova que vá além da dúvida razoável. Tá? Então, é necessário, guardem isso, é necessário para que se condene alguém, é necessário para impor uma sentença condenatória a alguém, uma quantidade, vamos falar de prova aqui, que ela vá além da dúvida razoável. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, o juiz, ele possui ali uma dúvida razoável na sua cabeça. Existe uma dúvida. No entanto, tá? A quantidade de provas existente naquele caderno processual, ela supera a dúvida do juiz. Ela vai além da dúvida razoável do juiz. Então, é isso que é necessário para a produção de uma sentença condenatória dentro do processo penal. A quantidade de prova, então, é aquela que vai além da dúvida razoável. Por isso que nós temos a ideia, por isso que nós temos a máxima no direito penal, que na dúvida absolva o réu. Em dúbio pro réu, na dúvida nós vamos beneficiar o réu. Isso é uma hipótese também, uma possibilidade de gestão de erro judiciário, né? Na dúvida, o que é melhor? Na dúvida é melhor condenar um inocente ou absolver um culpado? É óbvio que na dúvida é melhor absolver um culpado, pelo menos isso dentro da estrutura do processo penal e do meu pensamento, né? Você não possa pensar diferente, né? Então, vejam só, esse standard, né, essa quantidade de prova em processo penal é a quantidade máxima, tá? É a quantidade máxima de provas que vai superar a dúvida razoável.
Vejam, gente, isso não se aplica em todas as decisões no processo penal. Nas decisões no processo penal, que são chamadas de decisões interlocutórias, por exemplo, né, esse standard máximo, essa quantidade máxima de provas, ela não é necessária, né? É por isso que, por exemplo, para que o juiz decrete uma prisão preventiva, é necessário ali, ou basta, que exista indícios suficientes de autoria. Vejam só, indícios. Quando eu digo indícios, eu não estou dizendo que está provado que aquela pessoa é autor daquele determinado delito. O que existe são alguns indícios que ainda precisam ser provados, né, que leve-nos a crer que aquele sujeito foi o autor daquele delito. Vejam, indícios não são suficientes para uma sentença condenatória. Por que, que não são suficientes? Porque para a sentença condenatória exige uma quantidade de prova além da dúvida razoável. No entanto, para que se decrete uma prisão preventiva, para que se decrete uma prisão temporária, é suficiente esses indícios, tá? Então, aqui existe aquilo que é chamado de um rebaixamento do standard, tá? Existe o rebaixamento do standard. Eu não preciso ter aquela prova robusta, aquela prova da certeza do cometimento de um crime para aquele sujeito, para que eu profira, ou para que o juiz profira, né, é, algumas decisões é, interlocutórias. Essas decisões interlocutórias, elas podem ser realizadas com esse rebaixamento do standard, então, quando existem indícios razoáveis, indícios suficientes. Vocês, ao olharem aí o Código de Processo Penal, vocês vão ver algumas situações que ele vai falar, existindo indícios suficientes, existindo indícios razoáveis, tá? Então, a certeza absoluta é necessária para uma condenação, mas não é necessária para todas as decisões que ocorrem dentro do processo penal. Ótimo. Então, tá ok. Vamos adiante. Vamos pensar a partir de agora, então, gente, um modelo chamado de modelo de convencimento, tá? Modelo de convencimento. Convencimento de quem? Convencimento do julgador, convencimento daquele que vai proferir uma sentença. Quando eu falo em modelo de convencimento do juiz, como que se convence o juiz de uma determinada situação, isso necessariamente passa pelo sistema processual penal que nós temos, né? Então, isso vai passar pelo sistema processual que nós temos. Olha só, num sistema chamado de sistema inquisitório, busca-se dentro desse sistema inquisitório o quê? Busca-se a condenação. Dentro desse sistema inquisitório, então, o juiz também é aquele sujeito que produz provas. O juiz é aquele sujeito que ele busca as provas. O nosso processo penal tem vários resquícios de um sistema inquisitório. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Na verdade, a nossa sociedade possui essa ideia de sistema inquisitório. Se eu falar para vocês, gente, que uma determinada pessoa, vocês ainda não são estudantes de direito, já têm uma boa noção disso, mas vamos pensar na média geral, né? Vamos pensar naquele churrasco de família, né, que a gente participa e sai lá a conversa que uma pessoa está respondendo um processo criminal. Quais são as primeiras palavras que nós vamos ouvir? O que se espera que aconteça nesse processo penal? Nós vamos ouvir que é necessário que esse sujeito seja condenado. As pessoas torcem para a condenação do réu no processo penal. As pessoas sempre vão torcer pela condenação do réu no processo penal. E isso acontece no sistema inquisitório. Quando isso fica externado, muitas vezes, quando o juiz ele decide alguma coisa, vejam só, quando inicia o processo penal, muitas vezes o juiz já decidiu. O juiz já decidiu que aquele sujeito ele é culpado. E o que ele faz, então? Ele somente vai atrás de provas para corroborar o seu pensamento. Ele somente vai atrás de provas para que ele confirme a sua decisão.
mas na sua cabeça ele já decidiu aquela situação lá há muito tempo. Por isso, gente, que é tão necessário, por isso que essa matéria aqui está tão ligada com o juiz lá que nós temos da colheita de provas, né? Que foi suspensa, então, em sede de liminar aí pelo ministro Toffoli e depois pelo Fux, né? Então, nós temos lá o juiz, chamado de juiz da investigação, né? A necessidade desse juiz da investigação é o juiz que vai ter contato com a prova para que esse outro juiz, que é o juiz do julgamento, ele não venha contaminado já, ele não fique contaminado com aquilo que foi produzido. Então, é necessário a existência do juiz, que tecnicamente vai ser chamado aí de juiz das garantias. Isso está intimamente ligado com o juiz das garantias. E a necessidade, então, de nós instituirmos um processo penal chamado de processo penal acusatório, né, em que as partes estão muito bem definidas, né, estão muito bem definidas. Está lá no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que infelizmente também está com a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam só, gente, no sistema penal inquisitório, então, o juiz, ele é aquele sujeito que participa ativamente da colheita de provas. E olha só, o nosso Código de Processo Penal tem um monte de resquício disso. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só o artigo 127, anotem aí. Artigo 127 do Código de Processo Penal diz assim: o juiz de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Olha só, gente, o que o Código está dizendo aqui no artigo 127, que o juiz de ofício, ele pode ordenar o sequestro de bens do acusado, de ofício. Ele não precisa ser provocado. Ele mesmo, ele pode olhar para o processo e falar, eu vou decretar a indisponibilidade de bens do acusado. Como é que esse juiz não perdeu a imparcialidade para julgar aquele determinado caso, se de ofício ele já pode fazer isso? Outro caso aqui, ó, olha só, o artigo 156 do Código de Processo Penal. Isso. A prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Olha só, o que é facultado ao juiz de ofício? Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes, determinar no curso da instrução, antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Olha só, vocês conseguem perceber que isso aqui, o que o Código está dizendo no artigo 156, que é a possibilidade do juiz produzir provas. O juiz, ele é o destinatário das provas. O juiz é aquele que vai julgar. O juiz é aquele que vai ter o contato com as provas e verificar se essas provas elas estão além da dúvida razoável para determinar uma sentença condenatória ou não. E ao mesmo tempo aqui está dizendo que o juiz ele pode ser um produtor das provas, ele pode produzir as provas, tá? Isso aqui é um processo inquisitório e que não tem mais cabimento dentro dessa ideia de um processo penal acusatório, que é o arquétipo, que é o modelo desenhado pela Constituição Federal. Olha só, outro exemplo aqui para vocês, gente, o artigo 209 do CPP diz assim: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Olha que loucura! Olha que loucura! Então, as partes, elas trazem as suas testemunhas, elas trazem as pessoas que elas gostariam de ser ouvidas, tanto acusação como defesa. O que o artigo 209 está dizendo para nós aqui é que o juiz, se ele julgar necessário, ele pode ouvir outras testemunhas, ele pode trazer outras testemunhas para serem ouvidas. Em outras palavras, o juiz está participando ativamente aqui do contraditório e da ampla defesa. Isso não tem qualquer tipo de possibilidade, isso não tem qualquer tipo de respaldo num processo penal, que deve ser o processo penal acusatório. Pessoal, no processo penal acusatório, o juiz, ele é mero espectador.
ele deve ser assim, ele deve se portar como um mero espectador, tá? Ele é um mero espectador. No processo penal, o juiz não pode estar preocupado se o réu vai ser absolvido ou se o réu vai ser condenado. Isso não é uma preocupação dele. Isso não é uma preocupação dele. Agora, no processo penal inquisitório, as coisas são diferentes, né? E aqui nós trazemos novamente essa ideia de religião para o processo penal inquisitório, em que acha-se que está se combatendo ali o diabo. Existe uma luta contra o diabo, isso no processo penal inquisitório. Agora, no processo penal acusatório, pouco se importa se o réu vai ser condenado ou absolvido. Isso não deve ser uma preocupação do juiz, né? Isso não deve ser uma preocupação, então, do juiz. Deve ser uma preocupação para as partes que estão ali se litigando, tá? Então, nós temos aqui um modelo de construção no convencimento. Nós temos um modelo acusatório, em que o juiz é mero espectador, e temos no modelo inquisitório, em que o juiz participa ativamente da produção das provas, tá ok? Tá ok não, né? Não gosto mais dessa expressão, ficou chata demais. Mas, às vezes acontece. Vamos lá. Outra questão importante aqui, gente, é os meios de prova e os meios de obtenção de provas, que nós também não podemos confundir, tá? Então, meios de prova e meios de obtenção de provas, tá? Quando eu falo em meio de prova, eu estou falando do quê? Meio de prova são os meios pelos quais eu vou oferecer ao juiz um conhecimento, ou, por exemplo, uma possibilidade de conhecimento daquele fato histórico para ele reconstituir a história daquele crime e, posteriormente, ele tomar a sua decisão, né? Então, são os meios que eu vou trazer ao juiz para influenciar a sua decisão. Quando eu digo, então, meio de provas, eu falo meio de provas, existe uma infinidade não, mas existem vários meios de provas, né? Então, nós temos provas testemunhais, nós temos provas periciais e por aí vai. Nós temos um monte de meios de prova. Quando eu falo de meio de obtenção de provas, eu estou falando dos instrumentos pelos quais, né, eu vou obter aquelas provas, tá? Então, é um caminho que leva à prova. Então, meio de obtenção de prova é um caminho que leva à prova. Tá? Então, não confundam meio de prova, tá? Com meio de obtenção de prova. Então, vamos pensar aqui numa prova testemunhal, tá? Uma prova testemunhal. Prova testemunhal é um meio de prova? Sim, a prova testemunhal é um meio de prova. Agora, a prova testemunhal é um meio de obtenção da prova? Eu não posso dizer que a prova testemunhal é um meio de obtenção da prova. O que é um meio de obtenção da prova aqui? É a oitiva dessa testemunha em audiência, tá? Então, ouvir a testemunha em audiência é um meio de obtenção da prova, tá? Um meio de obtenção da prova. Mas ela não é o meio de provas. Vamos pensar numa outra coisa, aqui, uma outra situação, interceptação telefônica, por exemplo. Interceptação telefônica é um meio de prova? Não, não é. Interceptação telefônica não é um meio de prova. O que é um meio de prova? É o resultado que essa interceptação telefônica me dá. Então foram lá e interceptaram o telefone de alguém. Depois vai haver a transcrição, isso vai ser juntado no processo. Essa transcrição que foi conversado, que a pessoa conversou, é um meio de prova. Mas a interceptação telefônica em si é um meio de obtenção da prova, tá? Então, lembrem e guardem isso, por favor. O meio de prova é como eu provo aquele fato, tá? Propriamente dito. E agora, o meio de obtenção de prova é o caminho que eu tenho que percorrer para eu chegar até aquela prova ou para que eu possa produzir aquela prova, tá? Então, dentro do processo penal, aqui no sistema acusatório,
é necessário ou é importante que eu convença o juiz com base nas provas colhidas de acordo com as regras processuais. Então, se nós estamos aqui, agora eu retomo aquela ideia de verdade que nós dissemos, tratamos lá atrás. Por isso que eu digo para vocês abandonarem a ideia de verdade real. Se nós estamos tratando aqui de um processo penal acusatório que ele tem as regras do jogo dentro do processo penal, então o mais importante, gente, é o caminho que eu percorro para a produção dessas provas, tá? Então, as provas dentro do processo penal, elas devem ser colhidas de acordo com as regras processuais. Nós temos aqui uma ideia de que o caminho ele é muito mais importante, às vezes, do que a própria prova em si. Vejam só a possibilidade de ser considerada uma prova, de uma prova ser considerada ilegal, ainda que ela venha provar um determinado fato e que uma pessoa ela é autora daquele fato. No entanto, se ela foi obtida por meios ilegais, se ela foi obtida por meios ilegais, ainda que ela prove uma questão extremamente relevante dentro do processo penal, ela deve ser desconsiderada, ela deve ser extirpada do processo penal, porque o processo penal ele está muito preocupado com essa questão de formalidade, tá? Uma questão, então, de formalidade. Inclusive, o STF, o STJ já decidiram isso por diversas vezes, tá? Em situações até mesmo substancial. Por exemplo, a polícia invadir a casa de uma pessoa sem um mandado de busca e apreensão, e nessa casa for apreendida uma quantidade substancial de drogas. O STF já considerou, então, essa hipótese como ilegal, determinando a anulação do processo, porque se eu cheguei até aquele material, aquela droga, por um meio ilegal, é como se aquilo não existisse, tá? Então, nesse sentido, o STF determinou já a anulação de provas nesse sentido, gente. Isso é extremamente importante, tá? Outra coisa importante quando nós falamos de prova, gente, é a carga probatória. Carga probatória. O que é carga probatória? É a ideia aqui de divisão de provas. É a ideia de divisão de provas. Em outras palavras, quem deve provar o quê? Quem deve provar o quê, né? E não existe no processo penal essa ideia de cargas probatórias. Isso é uma ideia lá do processo civil, que as partes devem alegar, provar aquilo que foi alegado. No processo penal, não. Se nós temos aqui no processo penal, isso trazido pela Constituição, uma presunção de inocência, né? Então, presume-se que o réu é inocente. Presumindo-se, então, que o réu é inocente, ele não deve provar nada. O réu não deve provar sua inocência. Aliás, o réu não tem que provar a sua inocência. Pelo contrário, é o Ministério Público ou a acusação particular que deve provar que o réu é culpado. Então, no processo penal, pessoal, não há que se falar aqui em carga probatória, no sentido de que se distribui a possibilidade de provar determinados fatos. Quem deve provar é a acusação. Quem deve produzir provas no sentido de desconstruir essa presunção de inocência é a acusação, tá? Então, é o Ministério Público que deve provar, em caso da ação penal pública condicionada ou incondicionada, né? Quem faz a primeira acusação? Quem faz a primeira acusação é o Ministério Público. Então, é o Ministério Público que deve comprovar. Isso até mesmo vocês podem se perguntar, né, em caso em que o réu alegue excludente, sim, né? No processo penal também se criou o mito aqui de que quem alega deve provar, né? Embora isso tenha uma redação legal, mas essa redação legal também ela está superada. Essa redação legal ela deve ser entendida de uma outra forma, né? Então, imagine a seguinte situação:
que o réu alega que em uma determinada situação ele agiu em legítima defesa. Ora, é o réu que deve provar que agiu em legítima defesa? Não, não é o réu que deve provar que agiu em legítima defesa, é a acusação, é o Ministério Público, tá? Então é o Ministério Público que deve provar, que deve comprovar que ele não agiu em legítima defesa. Não é ele que deve provar que agiu em legítima defesa, tá? Então, olha só, se nós olharmos para o artigo 156, você pode falar, pô, professor, você está maluco, né? O que diz o artigo 156? A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, tá? A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, disso aqui surgiu essa loucura que se o réu alega alguma coisa em seu favor, ele tem que provar aquilo, né? Então, volto a dizer, na legítima defesa, diz que, não, o réu alegou que agiu em legítima defesa, então ele tem que provar que agiu em legítima defesa. Nada disso, nada disso. O réu pode alegar isso, e quem deve provar, quem deve comprovar que ele não agiu em legítima defesa é o Ministério Público. Olha só, o que é crime? Crime é um fato típico e ilícito. Então, é quem acusa que deve comprovar que o sujeito praticou esse fato típico e que ele é ilícito, que não existe qualquer tipo de excludente ilicitude, né? Então, a necessidade é da acusação, porque se a acusação não provar que o fato é típico e ilícito, né, existe aí a exclusão do crime. Se essas duas situações são elementos do crime, né, e vamos tratar aqui agora da ilicitude propriamente dita, se a ilicitude é um elemento do crime e se a ilicitude deixar de existir, não há mais o que se falar em crime, não existe mais crime, quem deve comprovar isso é a acusação, tá bom? É a acusação. Então, gente, esqueçam essa ideia, né? Às vezes eu atendo alguns casos criminais e o sujeito fala, mas como nesse caso eu vou provar que eu sou inocente? Fala, Alexandre. Como é que eu vou provar nesse caso aqui que eu sou inocente? Eu falo para ele, meu amigo, não é você que tem que provar que é inocente. É quem está te acusando, é o Ministério Público que tem que provar que você é culpado. Eu não estou dizendo que isso exime o réu de produção de provas. Não, o réu, ele precisa produzir provas, sim. Mas quem deve comprovar que o réu é culpado, então desconstruir essa ideia de inocente, é o Ministério Público, tá? E não a defesa, não o réu que deve provar que ele é inocente. Disso, gente, deriva uma outra situação, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e as pessoas gostam muito de falar desse princípio quando estamos falando no tribunal do júri, tá? Que é o indúbio pro società. Então, de um lado, nós temos o indúbio pro réu. Na dúvida, beneficie-se o réu. E aí eles tiram aqui, mais no tribunal do júri, volto a dizer para vocês, essa ideia do indúbio pro società, ou seja, que na primeira fase do júri vigora o princípio do indúbio pro società. Em outras palavras, isso aqui é na dúvida em prol da sociedade. Então, o sujeito está respondendo um processo lá de competência do tribunal do júri. Ele deve ser pronunciado para que ele seja julgado pelo tribunal do júri, ou então ele pode ser impronunciado ou absolvido. Aí, o que os juízes, promotores, eles saíram com uma ideia aí, né? E, claro, a doutrina reforça isso, e a jurisprudência também. Bom, existe dúvidas nessa primeira fase aqui. Existe dúvidas. Pronuncia ou não? A decisão hoje é pronuncia. Por quê? Na dúvida, em benefício da sociedade. Então, existe dúvida se o sujeito matou ou não um determinado sujeito. Não existe certeza, existe dúvida. O que eu faço? Existe dúvida, você vai para júri. Você vai ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma loucura. Não existe essa ideia de indúbio pro società. E eu desafio qualquer pessoa que defenda esse princípio do indúbio pro società me mostrar aonde que está na Constituição esse princípio, essa ideia.
Bom, eu consigo verificar na Constituição que existe lá o princípio da presunção de inocência. Presume-se todos inocentes. Então, desde que não seja desconstituída essa ideia de inocente, o sujeito ele continua inocente, porque ser inocente é o estado natural de todas as pessoas. Agora eu pergunto para vocês: procurem na Constituição e desafie qualquer pessoa que trouxer informação contrária para vocês aqui, aonde está na Constituição Federal, no ordenamento jurídico, essa ideia de, na dúvida, em favor da sociedade. Em favor da sociedade. E com base em que, em qual fase do processo o réu perde a proteção constitucional de ser considerado inocente? Eu não consigo verificar isso. Por isso que eu entendo que esse princípio do indúbio pro società é uma loucura. É uma loucura. Quando vocês forem estudar processo do júri, tá? E se não for eu que for dar essa matéria para vocês, quando vocês forem falar do processo do júri, se o professor vier com conversa para vocês, quem quer que seja vier com conversa para vocês, fala, olha, na primeira fase aqui do processo do júri, vigora o princípio do indúbio pro società. Aí você vira para ele e pergunta, ó, professor, aonde está isso na Constituição? Aonde está isso na Constituição? Não existe em lugar nenhum. Se o professor quiser discutir com você, te ferrar, você pode mandar ele vir conversar comigo. Isso aqui, tudo bem, existe uma construção doutrinária e jurisprudencial a respeito disso. Mas as construções doutrinárias jurisprudenciais, elas existem? Existem. No entanto, elas devem ter algum tipo de fundamento legal. Não pode sair por aí com questões malucas, ainda mais questões malucas dessa forma, tá? É um absurdo, tá? Para mim, isso é um absurdo, essa ideia de indúbio pro società. Com respeito, se você quiser pensar ao contrário. No entanto, não existe qualquer tipo de embasamento para que eu venha pensar dessa forma. Ótimo, vamos adiante aqui. Vamos deixar nossos inconformismos de lado, nossas lamúrias de lado e vamos à frente aqui. Quando eu falo de prova, gente, é muito importante também eu falar em contraditório, tá? Contraditório. O que é o contraditório? Contraditório nada mais é do que uma possibilidade, um método de confrontação da prova, tá? E comprovação dos fatos. Então, contraditório é quando eu confronto essas provas. É a possibilidade que eu tenho, na verdade, não é nem possibilidade, é o dever, quando eu falo no processo penal, de confrontar aquelas provas que foram produzidas. No processo penal, é sempre necessário o conhecimento da prova que foi produzida e a confrontação. Enquanto isso, ó, o conhecimento ele é necessário em todos os processos, né? Mas a confrontação, ela não é necessária, ela é facultativa lá no processo civil. Se alguém alega alguma coisa contra mim lá no processo civil e eu não queira contestar isso, eu não gostaria de contestar isso, ótimo, eu não tenho qualquer tipo de obrigação em fazer isso. Agora, no processo penal, existe essa necessidade da presença desse binômio aqui, conhecimento daquilo que é alegado contra a minha pessoa e, ao mesmo passo, a confrontação disso. É somente através do binômio conhecimento e confrontação é que eu vou formar o contraditório. Quando eu falo de contraditório no processo penal, quando eu falo de contraditório observando as provas aqui no processo penal, eu estou falando de 4 momentos, a existência do contraditório em 4 momentos distintos. 4 momentos distintos. O primeiro momento aqui que eu vou exercer o contraditório é numa fase chamada de fase postulatória. O que é fase postulatória? É quando está se postulando alguma coisa, está se pedindo alguma coisa, né? Essa fase postulatória, ela está na denúncia ou na queixa e na resposta à acusação. Ela está, então, na denúncia ou na queixa, na resposta à acusação. Essa é uma fase postulatória. Como é que eu exerço o contraditório quando eu penso em provas ali? Eu exerço em contraditório na possibilidade de postular todas as partes, postular a prova.
Se o Ministério Público oferece a denúncia e ele diz que ele vai provar aquilo que ele está alegando por meio de provas testemunhais, testemunha A, B e C, isso quer dizer que eu, outra parte do processo penal que estou sendo acusado, eu tenho a possibilidade de também trazer as provas que eu pretendo produzir, né? Então eu trago ali as provas que eu gostaria de produzir. Eu posso fazer isso perfeitamente. Neste momento existiu o contraditório. Então a primeira fase do contraditório aí ocorre, quanto às provas, ocorre na fase postulatória. Uma segunda fase que deve ser observado também o contraditório é na admissão das provas. As provas elas são admitidas pelo juiz. E o contraditório, aqui, direito de defesa, eles residem na possibilidade de eu impugnar, na possibilidade de eu rechaçar de alguma forma a decisão que admitiu a produção dessas provas, né? Então, a decisão que recebeu a denúncia aí e recebeu a possibilidade de produção de provas, eu exerço o contraditório quando eu posso rechaçar, eu venho questionar essa decisão, tá? Então, nós temos a fase postulatória, a fase de admissão, e em terceiro lugar, nós temos a produção de provas. Bom, a fase de produção de provas é quando as provas elas serão efetivamente produzidas, né? Uma fase também chamada de instrução, de fase instrutória, né? E aqui o contraditório, ele reside, o contraditório existe, a possibilidade de contradizer isso está nas partes participarem, assistirem e rebaterem, combaterem essas provas que estão sendo produzidas, né? Isso é muito comum, acontece muito nas audiências de instrução e julgamento. Se vocês ainda não assistiram, um dia assistam, será até necessário assistir uma audiência criminal de instrução e julgamento, onde as partes participam ali, assistem à produção de provas e podem fazer questionamento. O contraditório, então, ele está presente neste momento. E, por fim, uma quarta fase, a gente chama de fase de valoração. Essa fase de valoração é a sentença. Então, quando o juiz vai dar uma sentença e o contraditório ele vai se manifestar aí através do controle de racionalidade dessa decisão, tá? Em outras palavras, o contraditório ele vai ser exercido aí no controle da fundamentação do juiz. O juiz deve fundamentar porque ele está condenando ou absolvendo uma pessoa, né? E é somente quando o juiz traz essa fundamentação, é somente quando o juiz fundamenta, é que eu tenho a possibilidade de impugnar essa sua decisão pela via recursal, né? Pela via recursal. Senão eu não tenho possibilidade de impugnar isso. Não existe possibilidade. Se o juiz só colocar lá, condena o réu, ótimo, mas você condena por quê? Não tem motivo. Então, como é que se impugna? Ou absolve o réu. Você absolveu por quais motivos? Não existe racionalidade das provas. Então, não existe modo de impugnar. Nesse caso aí, afronta o contraditório, afrontaria o contraditório. Então, vejam, gente, as provas, elas devem passar pelo princípio do contraditório. Isso ocorre em 4 momentos distintos, tá? Então, numa fase chamada de fase postulatória, fase de admissão, uma fase de produção e, por fim, uma fase de valoração. O contraditório deve estar presente em todas essas fases. O contraditório deve existir em todas essas fases. Beleza? Tudo bem com isso? Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Prova e direito de defesa, né? Então, vejam só, o contraditório, ele não se confunde com o direito de defesa. Embora o contraditório ele esteja muito próximo ali do direito de defesa, eles não são a mesma coisa. Em alguns momentos eles se fundem, eles são tratados como sinônimos, né? Mas conceitualmente eles não são a mesma coisa.
Então, o direito ao contraditório é o direito de eu rebater aquilo alegado contra a minha pessoa, né? E o direito de defesa é a possibilidade que eu tenho de me manifestar nesse processo. A possibilidade que eu tenho de me manifestar nesse processo. Vejam só, eles são muito próximos, né? São duas situações bem próximas. Mas quando eu falo de direito de defesa no processo penal, aqui, eu estou dizendo que as partes devem estar presentes em todos os momentos do processo. Tá? Então, em todos os momentos do processo, as partes devem estar presentes. É assim que se exerce o direito de defesa. Então, a parte que está sendo acusada está presente e o seu defensor também está presente. O seu defensor constituído ou então o seu defensor que foi nomeado ali, às vezes um defensor dativo ou a defensoria pública. Aqui, gente, vale uma crítica também, eu vejo como uma crítica muito importante, que é a necessidade do Estado organizar aqui um serviço público de defesa. E vocês podem falar, o Bruno já existe. Um serviço público de defesa existe, defensoria pública. É verdade. Mas peguem a defensoria pública e comparem com o Ministério Público, por exemplo. Daí vocês vão falar, são dois órgãos distintos. É verdade, são dois órgãos distintos. Mas ambos são organizados pelo Estado. E nós verificamos que o Estado organiza o Ministério Público e dá uma força para o Ministério Público, dá canhões para o Ministério Público trabalhar e organiza a Defensoria Pública, organiza, existe a Defensoria Pública também. Mas para o Ministério Público tem canhão, tem a R15, e a Defensoria Pública tem as Garrucha 22, né? Então, gente, da mesma forma que se organiza um Ministério Público forte e atuante, o Estado também deve organizar um sistema público de defesa forte, para que essas pessoas tenham paridade de armas. Isso aqui não é um interesse individual de qualquer pessoa. Nós temos aqui, deve ser tratado isso como um interesse coletivo, tá? Deve ser tratado, então, como um interesse coletivo, é o interesse da coletividade, isso é um interesse de todos. É uma crítica que eu faço, eu acho que é uma crítica forte nesse sentido. Comparem, uma hora comparem. Vocês têm aí o professor Luciano, que é defensor público, tá? Conversem com ele um pouquinho a respeito disso. Pergunte para ele a respeito da estrutura da defensoria pública. A estrutura da defensoria pública é a estrutura do Ministério Público. Como que é estruturado, como que é organizado o Ministério Público, como que é estruturada, como que é organizada a defensoria pública. Depois vocês me contem, depois vocês me falem se existe paridade de armas, se essas duas partes estão em condições de igualdade, né? Eu acho que não estão, mas conversem com ele. Outra questão aqui, gente, é quando eu falo em defesa, eu estou falando aqui de defesa técnica e defesa pessoal. Quando eu digo defesa técnica, eu estou falando aqui, eu estou tratando daquela defesa exercida por um profissional habilitado, um advogado, né, ou um defensor público. Ele é um profissional habilitado, por isso que nós chamamos, então, de defesa técnica. E a defesa pessoal, Bruno? Bom, a defesa pessoal é chamada de autodefesa. Então, no processo penal, nós temos dois tipos de defesa. Nós temos defesa técnica e temos também, ao lado da defesa técnica aí, a defesa pessoal, chamado de autodefesa, quando o réu ele pode exercer o seu direito de defesa pessoalmente, inclusive ele pode divergir, inclusive ele pode ir contra o que é dito na defesa técnica. Bom, a defesa técnica não está subordinada à defesa pessoal e a defesa pessoal também não está subordinada à defesa técnica. Então, existe essa possibilidade aí de autodefesa. Quando eu falo em autodefesa, essa defesa pode ser positiva ou negativa. Quando que ocorre a defesa pessoal ou essa autodefesa? Não pensem vocês que isso é por escrito, como que os advogados fazem, né? Geralmente isso acontece aqui no momento do interrogatório.
quando o réu vai ser interrogado. Até mesmo o juiz fala para ele, fala, olha, o senhor está sendo acusado disso, disso, agora eu vou colher o seu interrogatório, o senhor pode falar, esclarecer os fatos, até mesmo o momento de se defender, ou então pode permanecer calado, né? Então, quando ele fala, quando ele resolve falar, esclarecer, explicar ou negar, ele está exercendo a sua autodefesa. Isso é chamado, então, de autodefesa positiva. É chamado de autodefesa positiva. O réu, então, positivamente se defende. E tem uma autodefesa também que é chamada de autodefesa negativa. A autodefesa negativa é quando o réu chega na presença do juiz, ele fala, eu não tenho interesse de falar, eu gostaria de utilizar do meu direito constitucional de permanecer calado. É uma hipótese de defesa, também é um tipo de defesa, inclusive o silêncio do réu nem mesmo pode ser usado contra ele, não pode se formar através do silêncio do réu elementos de convicção de que ele é culpado. Aqui no processo penal não vigora aquela máxima que nós conhecemos de que quem cala consente, né? Na vida, por aí, a gente fala quem cala consente. No processo penal, essa máxima não vigora, tá? Então, a defesa negativa consiste na possibilidade do réu se negar de fazer algumas coisas, não só de não falar, tá? Então, ele não participar de uma reconstituição do crime, não submeter a situações que vai produzir provas contra ele mesmo. Ótimo, vamos lá então para a última parte aqui. Na verdade, teríamos mais partes, né? Mas para não ficar muito cansativo, não ficar muito longo aqui, vamos falar a respeito da valoração das provas. Quando eu falo de valoração das provas, gente, eu estou falando de três sistemas. Existem três sistemas de valoração da prova. Embora a gente vai ver que o processo penal brasileiro adote aqui apenas um sistema, mas existe resquício de outros sistemas em um determinado momento aqui. Vamos lá, então, quais são os sistemas adotados pelo processo penal na valoração da prova? Nós temos, primeiramente, um sistema chamado de sistema legal, tá? De provas, sistema legal de provas, ou então um sistema chamado de sistema tarifado, tá? Eu prefiro o nome sistema tarifado, traz mais aqui uma relação do que o Instituto propriamente diz. O sistema tarifado, gente, ele vai trazer aqui uma tabela com a valoração dessas provas, tá? Então, existe uma tabela. Mesmo o julgador, ele deve, para condenar ou absolver alguém, ele deve fazer conta. Então, ele verifica. Oi. É arifado ou tarifado? Tarifado, 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 de tarifa. Certo, certo. Então, esse sistema tarifado, pessoal, existe uma tarifação das provas, ou seja, é dado valores a essas provas. Então, a prova testemunhal vale tanto, prova pericial vale tanto, tal prova vale tanto. E o juiz deveria fazer lá uma soma, né? E no fim ele verifica qual que é a somatória que ele tem, ele condena ou ele absolve o réu, né? Ele condena ou absolve o réu. Aqui existe, por exemplo, nesse sistema tarifado, existiria a confissão, por exemplo, como uma prova absoluta, tá? A confissão seria tida como uma prova absoluta, né? Ela não seria afastada, inafastável a confissão. Esse sistema aqui não pode servir, né? Porque senão a gente não precisaria de juízes para analisar a prova. Isso aí seria feito por computadores, por algoritmos, seria possível fazer isso, né? Então, existe uma ausência de análise inteligente nesse sistema de provas, embora exista resquício. Se a gente pegar aqui, ó, vou pegar para vocês o artigo 158 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz o 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vejam só, para o artigo 158 aqui, a prova pericial, ela tem um valor maior do que a confissão do réu. Está dizendo assim, se o crime deixar vestígio, tá?
obrigatoriamente eu devo realizar perícia. A confissão do réu não serve de nada nesse caso aí, tá? Não pode suprir isso. Então, eu tenho a prova pericial como uma tarifação maior dentro do sistema penal brasileiro. Então, o resquício desse sistema tarifado. Embora nós não adotemos o Código Penal brasileiro, não adote o sistema tarifado, tá? Um outro sistema que existe, pessoal, é chamado de sistema da íntima convicção. Íntima convicção. A íntima convicção, o nome já diz. O juiz, ele se convence intimamente das provas e do fato delituoso e da autoria desse fato delituoso, e ele não precisa fundamentar a forma que ele analisou aqueles fatos, tá? A forma que ele analisou aqueles fatos, aquela prova. Isso aí possibilita um decisionismo terrível, né? No sentido de que o juiz pode falar, decido da forma que decido porque eu quero. Então, esse sistema da íntima convicção, ele também não serve, que o juiz não precisa motivar porque ele analisou aquelas provas daquela determinada maneira e que levou à condenação, à absolvição de um determinado réu. Isso é aplicado no direito penal brasileiro? Infelizmente, é. Em qual situação? Do tribunal do júri. No tribunal do júri, vigora na segunda fase do tribunal do júri, que é a fase de plenário, onde o sujeito vai ser julgado pelos jurados, vigora o princípio da íntima convicção. E o réu, pessoal, ele pode ser julgado, inclusive, contrário às provas dos autos. É uma loucura, mas pode. Mas pode. O réu, os jurados, eles podem julgar, os jurados, eles podem externar uma decisão que seja contrária às provas dos autos dentro do tribunal do júri, porque o réu, desculpem, os jurados, eles não estão atrelados à prova, né? Então vigora lá no tribunal do júri da íntima convicção, ou seja, os jurados entendem da forma que eles bem quiserem e eles não precisam motivar porque eles estão decidindo de uma determinada maneira. Então, aqui a íntima convicção não se aplica no sistema penal como um todo. No entanto, ela é aplicada quando nós falamos aqui, quando nós tratamos da segunda fase do tribunal do júri. E por fim, gente, nós temos aqui o livre convencimento motivado, né? Ou então da persuasão racional. Livre convencimento, sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Ou seja, o juiz tem liberdade para analisar as provas, o juiz tem liberdade para entender, compreender e valorar essas provas. No entanto, o juiz deve motivar a forma que ele fez isso. Ele não pode somente olhar para as provas e condenar o réu sem que ele dê uma motivação para isso. Essa ideia aqui é trazida no artigo 155 do Código Penal, que diz assim, ó, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas. Então, o juiz é livre para apreciar as provas, produzido no contraditório judicial. Não podendo fundamentar, ou seja, que já está dizendo, então, que ele deve fundamentar, tá? Mas ele não pode fundamentar, nesse caso, a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Não vou falar com vocês a respeito disso agora, mas o importante aqui é nós sabermos, então, o Código de Processo Penal adota essa teoria aqui do livre convencimento motivado. Então, o juiz é livre para se convencer, tá? O juiz não está ali apegado, atrelado às provas, no sentido de que uma prova tem maior valor ou não, prova pericial vale mais que prova testemunhal. A forma que ele vai formar o seu convencimento é livre. No entanto, esse convencimento, ele deve ser motivado. Ele deve explicar as razões pelas quais ele considerou uma prova maior do que a outra, ele deve explicar por que algo serviu para provar um determinado fato e outra circunstância não, tá? Então, nós temos o livre convencimento motivado. O juiz não está atrelado, por exemplo, alguns vão falar, olha, o juiz está atrelado a uma prova pericial. Não, o juiz não está atrelado a uma prova pericial. O juiz não está
obrigado a uma prova pericial, tá? Então, aqui, gente, nós vamos ver que o juiz, ele não está submisso a qualquer tipo de interesse, né? Isso é muito importante, né? Às vezes a gente vai ver o STF julgando determinadas situações, o STF joga com a torcida. Ele acha que está subordinado a interesses da população, a interesses políticos. Não, o juiz ele está limitado às provas. E o juiz não pode substituir aqui as provas por opiniões pessoais, por opiniões do povo, tá? Por pressões políticas. O juiz está subordinado às provas. Somente as provas subordinam, somente as provas determinam o juiz. Bom, tem uma outra questãozinha aqui que está intimamente ligada, então eu gostaria de falar a respeito dela, e depois nós encerramos de verdade, tá? Que é o chamado princípio da identidade física do juiz. Trazido aqui, então, para nós, o princípio da identidade física do juiz. Aonde está esse princípio? Aonde está essa ideia da identidade física do juiz? E o que significa isso? Bom, o princípio da identidade física do juiz está no artigo 399 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo 2º. Olha só o que diz o parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir sentença. Então, o juiz que presidiu a instrução, ele deverá proferir sentença. Então, aqui nós temos o princípio da identidade física do juiz. Tá? O que está dizendo esse princípio? Olha só, nós temos uma fase no processo penal que é chamada de fase instrutória. Essa fase instrutória é a fase de colheita e produção de provas. O que esse princípio está dizendo nada mais é que o juiz que participou disso, que o juiz que atuou nessa fase, é aquele juiz que deve proferir a sentença. Por quê? Porque foi o juiz que teve contato com a prova, foi o juiz que viu essa prova sendo colhida, tá? Então, ninguém melhor para proferir a sentença do que esse juiz. Então, é o juiz que proferir a sentença, é o juiz que participa lá da instrução. É claro que existem algumas situações que isso não vai dar para acontecer. O juiz morreu, tá? Depois da instrução, antes de proferir a sentença, o juiz morreu. Não dá para ir lá numa psicografia e trazer o juiz para trazer essa sentença, né? O juiz, então, vai ser outro, logicamente. O juiz, então, ele foi embora da comarca, o juiz foi para o tribunal. Não dá para esse juiz proferir essa sentença, mas a regra, a ideia aqui é que o juiz que presidiu a instrução é o juiz que vai proferir a sentença, porque esse juiz teve contato com a prova. Então, aqui nós temos o princípio da identidade física do juiz. Isso aqui traz para nós uma necessidade que já existe no Código de Processo Penal, que é a concentração dos atos probatórios em uma única audiência. Já existe. Nós temos, então, uma audiência chamada de audiência audiência única, que é uma audiência de instrução e julgamento. Uma audiência de instrução e julgamento. Uma audiência única, onde o juiz colherá todas as provas, as partes apresentarão as suas alegações e o juiz julgará já naquele momento, tá? Em algumas situações, que na verdade eram exceções e passaram a ser a regra, o juiz pode facultar as partes, ao invés de apresentar as suas alegações finais ali após a audiência de forma oral, ele converter isso em memoriais. Mas a regra, pessoal, era que a audiência fosse única, então, a audiência de instrução instruiria, produziria as provas e já exerceria o juiz ali o julgamento, né? Ele já exerceria o julgamento. Essa era a ideia, então, essa é a ideia que nós temos no processo penal, e para privilegiar esse princípio da identidade física do juiz. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo tranquilo, professor.